Opa, 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 olha nós aqui novamente, o Expertise Cast, quinta temporada. Hoje estamos gravando os dois últimos episódios. É isso, doutor Rachid? Hoje estamos aqui, ao mesmo tempo que a gente fica tristões, mas graças a Deus o ano terminando positivamente, produtivamente, bem. Mas também com os convidados que a gente tem hoje, a gente está renovando as nossas energias para 2026. 2026, né? Caramba, é mesmo, cara. Já Tocou num ponto muito bom. Gente, e realmente, hoje, claro, você está vendo essa gravação bem depois, mas hoje é dia 19? Hoje daqui é dia 20. Hoje é dia 20 já, 20 de dezembro, não é? E agora, esse ano, no nosso semestre, foi corrido, foi acelerado, mas a gente conseguiu completar a agenda, né? Eu acho que a gente conseguiu expressar muito o sentimento que a gente fala da palavra intensidade. Foi intenso, né? Foi intenso, foi muito bom. A gente fala, nossa, passou rápido. Não, é porque a gente trabalhou com intensidade, trabalhou com afinco, com um propósito. Então, dá aquela sensação de querer produzir mais. E todos os convidados que vieram, né, nessa temporada, cada um agregou de uma maneira incrível, né, cara? Aqui eu liguei meu modo aluno com todos eles aqui e aprendi bastante. Modo aluno foi bem isso mesmo. Bem isso daí mesmo. Gente, então a gente tá começando hoje, mas isso não significa que você vai ficar aí parado, né, imobilizado no celular. Você tá em casa? Liga a televisão, sinta o impacto da imagem. Para a neurociência física quântica, quanto maior o impacto da imagem, mais você turbina a tua energia quântica de realizações, de aprendizados e de turbinas positivas na tua vida. Então liga a televisão, mas se não estiver em casa, ok, abre no celular, mas também, ó, tá vendo aqui embaixo, essa setinha aí? Clica nessa setinha aí, gente, compartilha em todos os grupos do WhatsApp, não fica esse conteúdo somente para você, compartilha, faça com que as pessoas realmente entendam cada vez mais como é importante cada entrevista que está acontecendo aqui. E segue o canal e dá um joinha, o canal tá meio travado, mas se você der um joinha, ele destrava e chega para mais gente, a gente vai na turbina. Joga comentário, inclusive o convidado, joga aqui embaixo, mas no final você vai ver que vai estar sempre indicando o Instagram dele e você pode ir no direct, sim, buscar apoio, sugestões, um pouco de assessoria e vai estar ali disponível. E nós também estamos aqui para ajudar, como o doutor Rachid também. Doutor Rachid, hoje nós temos um convidado muito bom, né? Convidado de peso, alto quilate. Sim. Tanto que você pode ver que até eu já peguei óculos, tá aqui o celular de cola, tá aqui caderno, porque tem muita coisa para perguntar para ele. Opa! Aí só para a gente vai usar, o tema de hoje vai ser segurança, que é uma coisa que felizmente, né? Ou infelizmente, a gente tem que ficar atento. Quem goste ou quem não goste, não é a questão de gostar, é sim, infelizmente hoje precisa-se. E principalmente nessa época de final de ano de festividade, a gente tem que redobrar os nossos olhos com relação a isso. Porque é um momento onde geralmente por ser festivo a gente acaba dando aquela relaxada. Mas eu trouxe até uma cola para apresentar o nosso nosso professor de hoje aqui, porque o currículo dele é extenso, não só extenso, como tem muito conteúdo positivo também para passar. Vamos Vou nessa. até pôr o óculos aqui para ler. O nosso convidado é Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, especialista em gestão de segurança com 43 anos de experiência nas áreas de segurança pública e assessoria de segurança, apresentador do programa Dicas de Segurança no canal Conde TV no YouTube. Caraca. Professor palestrante em congressos de workshops de segurança, docente de matéria de estratégia de segurança na pós-graduação de Direito Condominial da FAAP, Fundação Álvares Penteado, proprietário, fundador da Full Protection Brasil, assessoria de segurança, instrutor especializado em treinamento direcionado para a área de segurança patrimonial, doutor em ciências policiais de segurança e ordem pública pelo Centro de Altos Estudos de Segurança, Coronel Nelson Freire Terra, e bacharel em ciências jurídicas pela Universidade de São Francisco. O nome do professor da fera é Valder Robson Morgan Gonçalves. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Seja bem-vindo, professor. E foi meu mentor, viu? Era privilégio. Foi. Já formou vários alunos através da GAB, outras escolas, né, outras instituições. Né? Então ele tem todo o meu aprendizado hoje, que eu levei para a Bahia, inclusive em 2019, nos condomínios clubes, foi graças
ao meu mestre e mentor, Vlauder. Tudo bem, Vlauder? Tudo bem, Tudo jóia. graças a Deus. É uma honra ter você aqui E é e uma uma realização também para mim, não é? E uma honra ter todo esse conhecimento hoje levando para os condomínios, ajudando os síndicos e as Eu vou até síndicas. desligar o celular aqui, que já Ó, fiz a quer botar aí? apresentação. Vou anotar no caderno aqui. Quiser botar aqui, ó. É, Vamos nessa aí. Doutor Vlauder, fala um pouco sobre quando você chegou dentro dos condomínios, né? Você estava trabalhando ainda na companhia militar. Como é que você viu essa estrutura de condomínio antes de você entrar, antes de você começar a trabalhar dentro dele? Então, a área de condomínio, ela surgiu, vou falar assim, naturalmente. Tá? Eu já era professor de curso para porteiros e vigilantes. Que ano isso, mais ou menos? Eu comecei ministrando aula em 86. 86. É uma atividade que é permitida, né? E essa era a minha atividade extracorporação. Então, eu era professor em curso de segurança patrimonial. E aí com o passar dos anos, eu fui me aprofundando na área. Mas a virada acontece quando eu me aposento. Então, aí eu foquei mais em condomínio. Até então você não chegou a trabalhar com condomínio nesse período, então? Sim, na parte de treinamento, sim, sempre. Então, sempre foi primeiro você começa ministrando aula para os porteiros, depois no curso de vigilante, que é um curso que é regrado pela Polícia Federal, né? É feito por empresas especializadas, e eu já ministrava aula nesse tipo de formato. Migrar para os condomínios foi praticamente natural, porque muitos condomínios têm a estrutura dele formada em porteiros, não em vigilantes. E eles são orgânicos, não são de uma empresa terceirizada. Às vezes muitas das empresas terceirizadas já têm a estrutura dela de treinamento, mas os condomínios orgânicos não têm. Então eles necessitam desse tipo de especialidade para formar os vigilantes dele. E aí vai uma primeira observação, né? Muito síndico, ele acha que o treinamento ele é feito durante o serviço. E justamente o treinamento é aquele momento que você tira o teu colaborador daquela atividade fim dele e coloca ele num espaço especial, com tratamento especial, para que ele absorva as coisas que estão sendo ministradas para ele. Então, durante os anos, eu migrei do que era um treinamento de transmitir informações, vamos falar assim, uma palestra, para um treinamento que 60% dele é prática. Então, é simulação. E aí você vê as dificuldades que o colaborador tem. Eu vou dar um exemplo para você, né? É normal, hoje, na prática de invasão de condomínio, a ligação para uma portaria. Então você vai hoje na internet, você consegue, às vezes, o telefone da portaria do condomínio. E dentro da busca de quem reside ali é fácil, você acaba identificando algumas pessoas que residem naquele condomínio. E aí eu ligo para a portaria do condomínio e me identifico como um morador. E essa informação, o porteiro, às vezes, ele não tem a percepção na hora de identificar a sua voz. Ele não te reconhece na voz. Eu me apresento como Gidel, dono do apartamento 92A, né? Vou dar um exemplo. Estou autorizando agora o meu amigo Robson a entrar no condomínio. Eu estou aqui no aeroporto e ele está indo buscar um documento para mim com urgência. Libera ele para entrar dentro do condomínio. E às vezes o porteiro para aí. Ele não... A percepção dele fala assim, puxa, o senhor Gidel ligou, liberou o Robson, eu chego na portaria do condomínio e me apresento como Robson e eu tenho acesso ao condomínio. Então foi uma entrada autorizada. Quando eu faço esse tipo de simulação, vou falar assim que 95%, a não ser aqueles que já foram meus alunos, ele aceita essa ligação e acredita que foi o Gidel que ligou para ele. E autoriza o acesso. Então é um golpe. Caraca. E se você não faz a simulação, aí você vai perceber detalhes. Por exemplo, ele acreditou que foi o Gidel que ligou para ele, sem sombra de dúvida.
Na hora que chega o Robson, é uma pessoa autorizada. Ele não tem o comportamento de retornar a ligação para você, que seria a contramedida. A contramedida de segurança é essa. Eu retorno a ligação para o Gidel e confirmo. O Gidel só ligou agora aqui pelo telefone do cadastro de moradores do condomínio. O meu dado, ou pelo sistema que eu tenho. Então essa ligação não é feita. E aí ou seja, por falta de treinamento, falta de conscientização, porque dentro dos condomínios, os porteiros não são preparados para isso. O síndico acredita que o porteiro está preparado. Ele acha que o porteiro, por trabalhar, vou falar assim, há 15 anos, há 10 anos, há 4 anos na portaria, ele já passou por essa experiência. Só que quando você simula, é a mesma coisa como quando a gente fazia um treinamento de policial. Se a pistola não falhar na pista de tiro, como é que você vai enfrentar isso numa situação real? Então, nós provocamos a falha do equipamento para que a pessoa aprenda a enfrentar aquela situação e qual é a medida que ele vai ter que adotar a partir do momento da falha da arma. Então, se eu não simulo isso num local que é controlado, na prática eu vou ter dificuldade. Sim. Então o ser humano ele é surpreendido por essas situações. Então eu me espanto porque nós estamos em 2025. Se você for buscar lá os vídeos que eu gravei lá na Conde TV sobre disfarces de simulações para entrar no condomínio, já existe isso daí, já era uma prática. Ligar para a portaria do condomínio, se identificando como morador e autorizar o acesso de um terceiro. Então isso já existe, não é de agora. Essa é uma prática que ela vai mudando um pouco a roupagem, mas é a mesma coisa. Bom, nós estamos em 2025, então nos últimos treinamentos que eu fiz, quando eu faço a simulação, vou falar assim, 95% dos porteiros, eles acreditam que é uma ligação de uma pessoa que tem autoridade para liberar o acesso. E ele libera o acesso. Então, e isso é feito de uma forma... Se for preventivo, aquele porteiro não vai cair mais, aquela equipe não vai entrar mais nesse tipo de golpe. Agora, muitas vezes eu sou chamado depois que o fato já aconteceu. Caraca. Então, aquele fato falou, sabe o que aconteceu? Ligaram para a portaria, chegou aqui um veículo na frente, desceu a pessoa, se identificou como foi falado para ele no telefone e eu liberei o acesso. Ô, Vlauder, mas um dos... Claro, muitas vezes a falta de treinamento, a falta de conscientização do síndico acontece isso. Doutor Rachid, claro, você tem... Né, você sempre acompanha as assembleias, as discussões, e muitas vezes entra em pauta essas situações em assembleias por falhas de segurança, falta de treinamento, falta de conscientização. Então, isso as pessoas, no primeiro momento que elas buscam o condomínio, pelo menos via de regra, no intuito de obter uma sensação de segurança. Só que é uma obtenção de sensação de segurança com o condômino excluindo a responsabilidade dele dentro do circuito de contribuir com a segurança. E o que ele tem que ter, lógico, vai depender muito de condomínio para condomínio, perfil, e eles confundem também muito o que é controle de acesso e o que é vigilância, que são institutos diferentes. Então a segurança é um dos temas, vamos dizer assim, que mais vem em voga em pauta dentro de condomínios, para quando, vamos dizer que quando você procura querer morar numa comunidade assim, o primeiro item que você busca é segurança. Isso daí acontece muito. E infelizmente, a gente vem verificando que é mais uma forma, a forma como culturalmente os condomínios vêm tratando a questão da segurança, não é uma forma que eu falo com consistência, com intensidade, com frequência. Eles não têm é igual, por exemplo, escovar dente. É uma coisa que você vai automático fazer tudo. E segurança é a mesma coisa. São questões que você tem que fazer todo dia, praticar. Sim. E não em certos momentos. Mas eu queria saber assim do professor, assim, quando acaba entrando, vou fazer uma visita num condomínio, para aquele primeiro papo com o síndico ou o presidente da associação, quando o professor entra no condomínio, assim, quais são os primeiros aspectos que acaba observando assim logo de entrar para
que a nossa audiência pode, o síndico, a síndica, o presidente fala assim, deixa eu observar se eu tenho isso daí ou não. O que chama mais atenção naquele primeiro olhar, naquele primeiro impacto ali no condomínio? Interessante que o doutor falou, o doutor Rachid falou, que existe uma pesquisa do doutor Condomínio, que é o Aldo, lá de Brasília. Ele fez uma pesquisa entre os condomínios que ele fazia gestão. Então, 26% das pessoas que vão residir em condomínio, elas entendem que eles vão morar em um ambiente seguro. A expectativa dele é de encontrar um ambiente seguro. As outras expectativas que ele tem dentro do condomínio, a prática esportiva, vamos colocar, né, o ambiente harmonioso, o ambiente agradável, etc., elas se diluem nas outras porcentagens. Agora, 1/4 da expectativa dos moradores, vou falar dessa forma, né, já é por um ambiente seguro. Então ele entende que a partir do momento que ele entrou em um local que tem muros, que tem uma portaria, que tem um porteiro, é um ambiente seguro. E o que me surpreende quando eu entro num condomínio, para responder a sua pergunta, é a falta de procedimentos. Então, normalmente, o síndico fala assim, haja com segurança. Você é porteiro? Então você já sabe trabalhar aqui no condomínio. Algumas regras são passadas, mas o procedimento não existe. Então aquilo que eu comentei no primeiro exercício lá de simulação, que é uma pessoa ligar para a portaria, seria um protocolo. Então, ora, quando se ligar aqui para a portaria, você atende, é claro, identifica a pessoa, retorna a ligação para o morador para confirmar se foi ele que autorizou. E nos casos concretos que eu já passei, clientes treinados, o procedimento blindou o condomínio. Então aquela sensação de segurança é uma sensação. Eu preciso transformar a sensação em realidade. Eu tenho que gerar algumas situações de protocolos que são cumpridos. Quando você fala sensação de segurança. É a sensação de segurança. De bem-estar. De bem-estar, de me sentir num ambiente protegido, existem câmeras, existe uma portaria, existe uma clausura, existe um reconhecimento facial, tudo isso é equipamento. Agora, o protocolo de como é que a pessoa acessa o condomínio, que é o que falta. Então, por exemplo, um dos golpes que é corriqueiro, existe uma pessoa parada, adolescente, um jovem, ou uma pessoa adulta. É um golpe corriqueiro, até hoje é assim. De frente para o condomínio, falando no celular. Olha só, cara. Tá. Então, quando o morador entra na portaria, ele abre o portão com reconhecimento facial, ou porque o porteiro identificou, essa pessoa avança. Com o celular já no ouvido assim. No ouvido, porque é uma forma de você, por educação, quando alguém está no celular, você... Gente, anota isso, essa dica, né, do Glauder aqui, que é importante, vocês que estão em condomínio aí em algum lugar do Brasil, como ele está falando aqui agora, que é uma técnica corriqueira. Eu que tenho experiência com 30 anos, não tinha percebido isso. Anota, por favor, Glauder. Então o comportamento é simples, né? Você vai explorar a situação. Eu estou no celular, ao celular, e estou aguardando alguma coisa na frente do portão do condomínio. Então, a hora que o morador libera o acesso, ou pelo reconhecimento facial, ou pelo tag, ou porque o porteiro reconheceu e liberou o portão, eu entro junto com ele. Então a visão, às vezes, do porteiro, que não tem treinamento, é que aquela pessoa, pela, de novo, aparência, situação, né, ela está entrando num local que ela conhece. Tanto é que ela entrou junto com o morador. O morador, ele também, nessa hora, ele é enganado também. Ele entra dentro do processo também, porque ele fala, se o porteiro não interferiu nesse processo, deve ser morador que eu não conheço. Aí nós temos um outro problema que a gente enfrenta dentro do condomínio, né? Nós não conhecemos nossos vizinhos. Ou seja, mesmo assim, a falta de conscientização de treinar a equipe, tanto para dentro como para fora, tem que partir do síndico isso. Mas nós temos um entrave aí, Lauder, que é justamente, mas os síndicos são, claro, temos hoje sim profissionais que estão tentando deixar, vamos dizer, esses trâmites profissionais mais técnicos, né? Mas hoje nós ainda temos 70% dos condomínios pelo Brasil, ainda quem comanda são os síndicos moradores.
E nós sabemos que são pessoas que até trabalham bem, fazem o que pode fazer, mas não têm um conhecimento técnico desses assuntos. Não é? Esse é um dos maiores entraves, inclusive acho que está até para você mesmo, para levar esse conhecimento aos condomínios. Então, né? eles entendem que o porteiro, pela vivência, a atuação dele na portaria por um longo período, e por não ter acontecido nada até agora, está tudo bem, obrigado. Até hoje tem esse pensamento ainda? Tem, existe. A gente se depara, porque a forma, o que hoje eu acho que está sendo movimentado, às vezes é um conselheiro, um novo morador que ele chega no condomínio e ele tem uma visão mais sistêmica e ele fala, alguma coisa está errada aqui. Aí eles não treinam, eles não têm protocolo, sempre foi assim. Então ele questiona essa situação e muda. Ou o novo síndico, que ele fala assim, a hora que ele se depara com a realidade da segurança do condomínio, ele vai falar assim, eu preciso fazer algumas alterações, e ele vai atrás disso, ou da formação, ou de uma padronização. E eu falo, a padronização é importante porque ela tira do colaborador o medo de agir. Olha. Então hoje, por exemplo, eu costumo comentar isso. Isso é interessante, hein? A padronização tira o medo de agir. Exatamente. Quando você pega dentro da minha formação, dentro da Polícia Militar, nós somos guindados para a área de qualidade. Então a Polícia Militar de São Paulo, ela tem um padrão de qualidade implantado há muito tempo. E ela é campeã nisso daí. Então eu senti essa diferença quando eu saí da Polícia Militar e fui para a Prefeitura. Trabalhar na Prefeitura de São Paulo. A falta de padronização no atendimento. Enquanto a Polícia Militar, e nós achávamos isso natural, ter padrões, né? Quando você se depara com outro serviço público, fala assim, puxa, mas isso não é padronizado? E a gente tenta padronizar, porque essa é a formação nossa. Mas na formação nossa de qualidade, eu tive contato com o William Deming. O William Deming, ele escreve 14 princípios da alta direção. Ele publica um livro, etc. Ele é famoso porque ele vai no pós-guerra, ele vai para o Japão, e ele, em 3 meses que ele atuou lá, ele muda a visão dos empresários japoneses. Ele é, inclusive, homenageado, ele é reconhecido como essa pessoa que modificou a conduta deles. Mas o que chama a atenção para nós nos 14 princípios da autodireção, ele fala tirar o medo do funcionário. Eu estou resumindo, para não entrar direto no princípio, né? O que é tirar o medo? Quando ele tem padrão para atuar, ele fala assim, mas eu estou fazendo isso porque está escrito e eu fui treinado para agir dessa forma. No regimento, isso. O regulamento interno, ele traz regras. Condomínio é como se fosse me corrija, professor, um POP, né? Que é um POP, operação, procedimento operacional padrão. Eu chamo de protocolos, né? Ou procedimentos. Né? Então é a rotina do dia dele. Como é que entra no seu condomínio um visitante? Como é que entra um oficial de justiça? Como é que entra a polícia militar? Como é que entra a polícia civil? Como é que entra uma fiscalização? Como é que entra um convidado? Então, se eu não tenho regra escrita, eu vou pegar o exemplo do convidado. Então, esse final de semana vai ter uma festa aqui no condomínio, nós vamos receber aqui 120 pessoas, e elas vão chegar num determinado horário, porque existe um prazo para que esse evento ocorra, né? Uma empresa lá fornecendo a estrutura para o evento. Então as pessoas vão chegar e vão se identificar. Se eu não tenho protocolo, quem chegar e falar que está indo na casa do Gidel, na festa do Gidel, vai entrar. Ele vai lá anotar alguma coisa, ou não vai anotar nada, porque já está se apresentando numa festa do Gidel, e às vezes você vê aí a inocência, né? Fala assim, puxa vida, se eu falo lá que eu estou indo na casa na festa do Gidel, eu vou entrar. Então ele entende que a autorização está feita aí. Então não é feito o cadastro, não se anota nada, etc. O protocolo desse... Mesmo nos tempos de hoje, isso ainda acontece ainda? Acontece. O morador não fornece... 2025. O nosso morador, ele não entende que ele faz parte do sistema de segurança e que ele colabora com os procedimentos corretos dele. Então ele não manda a relação para a portaria. E aí quando ele começa a ser incomodado durante a festa, fala assim, olha, faz o seguinte, não precisa ligar mais para mim não. Quem chegar e falar que vai na minha festa, está autorizado a entrar. E aí você tem casos concretos que inclusive o anfitrião, né, da festa, ele é o furtado.
né? Porque o criminoso identificou aquela facilidade e entrou dentro do condomínio. Enquanto ele estava fazendo a festa, ele foi lá e furtou a unidade do anfitrião. Então, falta de protocolo, né? Falta de procedimento, falta de treinamento que simule situações reais. Ou seja, a gente ainda bate na raiz. A raiz é a falta de treinamento. Doutor Rachid, eu sei que você já deve ter pego alguns pepinos até jurídico, não é, por questões de invasão, furto, até por negligência da segurança dentro do condomínio. Até é muito da pergunta que eu ia fazer, até pegando esse gancho aí, já pegando para já Vamos lá. já para ir com uma pergunta para o professor também. Hoje, vamos dizer assim, não é procurar como é que fala, penalizar alguém ou procurar algum culpado, mas vamos supor no sistema hoje de segurança, quem dá mais trabalho? É o síndico, a síndica, ou o presidente da associação? São as empresas de segurança que não estão totalmente capacitados, ou é o condômino ou associado ali? Com quem que o senhor tem mais dificuldade de estar ensinando, vamos dizer? Eu falo que é o morador. A crítica geralmente é ao morador. O morador que não tem, ele não entende que ele faz parte do sistema de segurança. Quando eu moro na minha casa, eu tenho regras para uma pessoa entrar na minha casa. Então, por exemplo, só vai entrar na minha casa quem for pré-autorizado. Então, é normal eu sair de casa durante a semana e avisar a minha secretária do lar, falar assim, hoje virá o jardineiro. Hoje vem a pessoa que vai mexer no portão. Hoje vai vir alguma pessoa para arrumar um aquecedor de água. Então, são situações que se eu não autorizar verbalmente na minha casa, não entra. Ela vai ligar para mim e falar assim, veio uma pessoa aqui e ela está falando que o senhor autorizou. Ela não vai deixar entrar. Agora, aquela que está pré-autorizada, ela sabe que vai poder autorizar. Então, é uma regra. Quando eu vou para o universo condomínio, eu posso ter essa regra, mas o meu vizinho não tem. Então, alguém chega na portaria e fala, estou indo para o apartamento do meu vizinho. Ele liga lá, a secretária do lar daquele vizinho fala, não pode deixar entrar, porque não estou sabendo de nada, mas se ele está falando que é para vir aqui, pode entrar. Então, eu sofro isso no condomínio. Tá? A responsabilidade, né? Eu falo assim que, acho que até em vigilando, né? É do síndico, né? Isso. Exatamente. Então ele tem uma responsabilidade ali para ele se deparando com uma situação que não tem regras, ele tem que criar regra. E não é difícil hoje de criar. Por exemplo, eu lá na Conde TV, eu gravei 8 vídeos sobre como entrar no condomínio, como eu criar um procedimento de controle de acesso. Porque se falar é muito fácil. Não, é muito fácil quando é morador, é muito fácil quando é uma visitante, mas quando eu começo a variar o tipo de pessoa que chega no condomínio, então, o policial pode entrar? Então, por exemplo, outra simulação, um policial militar, vamos falar no caso aqui de São Paulo, bateu na porta do condomínio e falou assim, existe um veículo, nós estamos atrás de um veículo que está dentro da sua garagem e tem um sinal aqui do GPS que ele é furtado. Eu vou falar assim, 90% dos porteiros falam assim, então ele é polícia, está fardado, tem lá uma imagem, eu faço simulação com a imagem, ele pode entrar. Aí a pergunta que eu faço, cadê o companheiro dele? Que não é um protocolo da Polícia Militar atuar sozinho. Sempre uma viatura. Nossa. São 2. Vai chegar a viatura, né? Quando você tem uma informação, por exemplo, de roubo aqui em São Paulo, não é uma viatura só. Eu comento, você já teve roubo aqui perto? Teve. Quantas viaturas é? Eu falo assim, encheu a rua. Porque é um protocolo. Então, às vezes a inocência da pessoa não entender como é que funciona. Muitos deles não sabem qual que é a polícia, por exemplo, a polícia militar atende por região. Atende o quê, desculpa? Ela atende por uma região. Então existe um batalhão, existe uma companhia. E uma companhia não entra na área da outra. Então ele não consegue nem visualmente, às vezes, identificar uma viatura. Então quando você chega no treinamento e fala assim, olha aqui, ó, aqui é uma viatura da polícia militar. Eles só trabalham em 2. Ela tem um prefixo. O seu condomínio é atendido um exemplo, né? 11º Batalhão, 3ª Companhia. Então o prefixo da viatura vai estar estampado do lado da viatura. É fácil você visualmente identificar. Né?
Quando tem um policial civil, você também tem métodos para checar, né? Nós tivemos, acho que uns 2 anos atrás, aqui criminosos, né, se disfarçando como policiais. E teve a atuação do porteiro. O porteiro falou assim: espera um pouquinho, só quer cumprir uma ordem judicial aqui, mas aqui nós temos um juiz. Aí eu vou chamar o juiz para acompanhar vocês. E os criminosos desistem do processo porque eles... Caraca! Isso é real. Tem vídeos no YouTube, quem quiser buscar no YouTube vai encontrar esse tipo de informação. Então, essa rotina que parece simples para nós, que você, fala assim, não, mas se tivesse comigo eu ia pedir o apoio do zelador, eu ia chamar o síndico, eu ia movimentar a minha estrutura de apoio, ele não decidir sozinho. Agora, se eu tenho um protocolo que está escrito o seguinte: quando chegar um policial militar aqui, primeira coisa, informa seu zelador. Então, mas esse protocolo ainda vão bater na mesma tecla, como o Dr. Rachid falou, né? Fez a pergunta a você. Você falou que os moradores são os entraves. E os síndicos, para não criar confusão, acabam não aprovando o sistema de segurança. Ainda estamos na raiz, que é essa questão da falta de treinamento. Sim. Ou seja, vai persistir porque o entrave acaba estando nos moradores ali. Mas aí houve uma evolução. Talvez ajude, talvez não ajude, não sei qual é a tua visão. A segurança pública começou a botar aqueles postes com câmeras em vários bairros. Segurança colaborativa. Colaborativa, né? Sim. Isso tem ajudado Claro. Ou ela apenas diminuiu um pouco a situação? Principalmente, agora vamos falar para quem mora em São Paulo. Né? A política de segurança pública de São Paulo, ela teve uma mudança muito grande. Então, você encontra hoje, por uma ação do prefeito de São Paulo, o Smart Sampa. O Smart Sampa hoje está sendo levado para empresas terceirizadas que exploram os totens. Então, eu tenho acesso à imagem desse totem pelo sistema do Smart Sampa, que identifica os criminosos. Acho que todo mundo conhece aqui de São Paulo, já viu alguma notícia sobre isso. Esse projeto já evoluiu. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, já existe uma empresa homologada vinculada ao Smart Sampa e ao Muralha Paulista. E o que, desculpa? O projeto o programa do Estado, do Muralha, Estado, do Muralha governador, Paulista. do governador Tarcísio. Então, como é que é isso? Esse eu não peguei bem o histórico. Então tem uma ação muito forte, agora falando do secretário Derrite, né? Ele agora voltou a ser deputado, mas durante a ação dele, ele evoluiu nesse projeto de que os sistemas de inteligência da polícia fossem vinculados à imagem, que eu pudesse detectar o criminoso na hora que ele passa por uma dessas câmeras. Então isso estava vinculado às câmeras de governo. Então você tinha nos pedágios, órgãos públicos, etc. Hoje, essa inteligência ela foi compartilhada com as empresas de segurança. Quando eu fiz doutorado em 2007, uma das questões que nós levantamos durante o curso é que ia chegar uma hora que a estrutura de polícia, segurança pública, ela não ia conseguir se dimensionar, aumentar para atender a demanda da população. Então, a população de São Paulo está crescendo. Né? O poder público não ia conseguir Ele não consegue evoluir em questão de homens. Né? Então, eu vou voltar um pouco no passado. Né? Eu falo assim, nós estamos tendo um problema hoje, vou dar um exemplo, na 23 de maio, a avenida corta São Paulo. Então, houve furto lá. Na minha época, a gente mandava mais viaturas circular pelo local. E eu parava a viatura ali e falava assim, naquele ponto ali que é estratégico, eu preciso colocar uma viatura. Hoje a tecnologia, ela permite eu colocar inteligência artificial, tá? E perceber até movimentos diferentes e acionar o órgão policial como um órgão de agir pontualmente, cirurgicamente naquele problema. É claro que eu preciso de viatura circulando, etc., mas eu posso perceber. Então, vamos voltar agora para o reconhecimento facial. O Muralha Paulista permitiu que câmeras de condomínios sejam integradas, que estejam voltadas para a rua, sejam integradas ao sistema.
E empresas particulares, voltando lá para o doutorado, nós vamos precisar do esforço privado colaborando com o esforço público para que eu aumentasse o potencial de segurança. Por isso que São Paulo hoje teve uma diminuição muito sensível na parte de criminalidade em razão dos equipamentos que estão sendo disponibilizados. E agora está potencializando, porque um condomínio vai poder compartilhar aquelas câmeras que estão adequadas ao sistema no monitoramento de rua. Quer dizer, o meu bairro vai ser um bairro monitorado, melhor monitorado. Eu sempre defendi uma regra de que o síndico, às vezes, ele protege muito a parte do condomínio, né? O meu castelo, a minha torre, né? Você vê da história isso, né? Então, a minha Os muralha, castelos, né? né? O meu fosso, minha ponte elevadiça, né? Só que eu lanço de novo os meus moradores para fora do castelo, eles têm que sair uma hora. E ali, aquele ambiente do bairro, ele estava deteriorado. Então, eu preciso me integrar com a comunidade para que esse malfeitor, esse criminoso, saia da minha região. Para o meu ambiente condominial também ser seguro. Eu ter tranquilidade na hora que eu chego na minha casa, sim, na hora que eu saio. Né? Então, Glauder, você trouxe um ponto aí, um tema, né, desse assunto que me trouxe um insight, né? Lá na Bahia eu peguei um condomínio clube de 6 torres, né? Os condomínios clubes, os primeiros do Brasil, eu acabei implantando lá na Bahia, né? Os condomínios clubes. E eu tinha pegado 2, 3, 4 torres, acho que eram 4 torres, enorme, né? Cada um de 26 andares. E, né, eu peguei todo o teu conhecimento também, aí tinha um conhecimento de segurança também, eu venho de estrutura de família policiais, né? Passei também por um pouco de conhecimento militar. E eu tenho uma visão muito boa também, né, um pouco ali para entender de segurança. Então, quando eu chego no condomínio, faço uma verificação do perímetro e chamo a assessoria de segurança para verificar o que pode ser feito, né? E eu vi que precisava botar 2 pessoas em pontos externos do prédio, não é? Em um ponto aqui numa esquina teria um e teria outro, porque estava perto de situações mais complicadas e perto de comunidades muito complicadas também. E aí os moradores não queriam investir. Falei, gente, mas vocês têm que investir porque vocês entram aqui. Eu falava assim, eu não moro aqui. A minha casa é lá do outro lado, moro do lado do quartel-general do Exército, então eu nem me preocupo com segurança. Porque o próprio quartel põe soldados ali à vontade. Ah, não, mas aqui dentro tá bom. Falei, mas vocês pondo dentro, segurança dentro, tá ok. Na garagem tem, na áreas internas tem, tá tudo certo. Mas e lá fora quando vocês saírem? Quando vocês forem comprar o pão, né? Quando vocês quiserem dar uma caminhada e fazer alguma coisa, que tinha um parque do lado. Não, aqui não tem nenhum problema não. Falei, tudo bem. Aí o que acontecia? Toda vez tinha um assalto, vira e mexe aparecia a pessoa era abordada com o carro um pouco antes da entrada do condomínio. Já na curva, nos 2 pontos. Mesmo com esse histórico, mesmo eu relatando que isso acontecia, o pessoal não queria investir, né? E a segurança ficava mais fragilizada. Aí eu tive que buscar outros caminhos, já que eles não queriam aumentar a folha de segurança, né? Aí tive que botar câmeras num ponto, câmera no outro, que não ajuda muito, né? Eu acho que no teu entendimento, você deve ter percebido que as câmeras hoje não estão inibindo mais os criminosos, então, né? Aí eu te pergunto, o que está acontecendo, o que é que precisa ser feito para que isso solucione? Eu costumo falar que a câmera, na verdade, quando ela só está registrando o fato, você vai registrar o crime. É um filme de ação, entendeu? Só vai registrar o crime. Vai registrar o crime. A câmera hoje é só isso, só registra o crime. Então, se ela é usada... Antigamente inibia, né? Então, ela é um fator de inibição, sim, né? Mas se ela só está ali para registrar o fato, ela vai registrar o que aconteceu. Então, ela não interfere. Porém, nós estamos num processo de evolução. Então, hoje a inteligência artificial, ela já permite, por exemplo, em projetos hoje de segurança, no perímetro, eu uso inteligência artificial. Em tese, eu não precisaria nem mais ter a barreira física, porque eu crio lá uma barreira virtual, falo, quem passar desse ponto para cá, ou determinadas condutas que, por exemplo, aglomerou a partir das 23 horas ou 22 horas, 3 pessoas do lado do muro, pop-up na tela do meu porteiro para ele
entender o que está acontecendo. Até quando você tem uma empresa de monitoramento externo, vai abrir um pop-up lá, quer dizer, eu chamo a atenção para um fato, porque a câmera ela deixou de ser passiva e passou a ser ativa. Agora, voltando para então, eu uso hoje a câmera com a inteligência artificial, né, ou com um analítico de imagem, né, para aumentar o nível. Porém, quando eu vou para a segurança externa, é o que o Gidel estava falando antes, eu vou precisar dos órgãos de segurança pública, sim. Aqui em São Paulo, por exemplo, nos bairros, eu já fiz projeto dessa forma, que nós analisamos um bairro, perímetro. Um bairro, onde 18 condomínios se associaram para contratar uma empresa especializada, uma empresa legalmente constituída, para se fazer uma vigilância na rua. Então, viaturas circulam ali com pessoas que Os 8 condomínios se juntaram para fazer esse contrato? 18 condomínios. Para fazer esse contrato? Criaram uma associação e eles se cotizaram para que fosse feita segurança no bairro. Tá? Agora, vamos lá. Essa é uma medida. Hoje o poder público, com essa iniciativa do Muralha Paulista, Smart Sampa aqui em São Paulo, eu tive uma experiência na Anália Franco. A hora que se colocou os totens, nós estávamos tendo muito furto de celular na rua. Não de condômino, mas você cria um ambiente inseguro. Então as pessoas estão ali andando na rua, são abordadas. Então o morador fala, puxa, eu vou sair na rua, estão roubando aqui celulares, motocicleta, etc. Instalaram o totem. Né? Acabou. Porque, inclusive, quando foi perguntar, eu falei assim, escolha uma empresa que é homologada pelo Smart Sampa, o totem, e que seja homologada pelo Muralha Paulista. Eu estava conversando agora, semana retrasada, com o síndico, ele falou assim, acabou o furto na rua. Porque os totens vão se comunicando, vai dando rastreabilidade. E ali não é uma área mais tranquila para eles, porque eu tenho a imagem perfeita da placa da moto, da característica do indivíduo. Então a tecnologia avançou. É bom agora fazer um alerta para o síndico, né? Eu vou falar para aquela câmera. Isso. Se você tem no seu condomínio uma câmera com baixa resolução na parte externa, você está perdendo tempo e investimento. Então, se você for colocar algum equipamento que ele tenha condições de produzir a imagem perfeita do que está sendo registrado na rua. Então, a resolução da câmera hoje, ela é muito importante. Nesses totens, nós estamos encontrando isso. Então, nesse mesmo condomínio que o síndico fez esse comentário, inclusive ele é síndico 5 estrelas. Né? Ele falou o seguinte, olha a imagem da motocicleta aqui. Né, que nós tínhamos uma dificuldade no passado, as câmeras não tinham essa resolução. O totem puxou a placa perfeita da moto. Então a característica do rosto, que quando a gente passa esse tipo de informação para a Polícia Civil, para fazer a investigação, até para os próprios policiais, você precisa ter riqueza de detalhes. Sim. Característica, perfil da pessoa, né, o porte físico, né, o tipo da moto, a cor da moto. Então quando você tem uma câmera com baixa resolução, isso não é fornecido. Então, a gente estava falando de segurança interna, mas a segurança externa também gera sensação de segurança. Gera bastante. E aproveitando, professor, a gente falando, eu ia até fazer a pergunta do papel importante da tecnologia, o professor já respondeu. E verificando, por exemplo, em termos de segurança, que já há tempos já construído, mas como que o professor vê, por exemplo, o papel da portaria remota? Eu falo, como que a portaria remota vai influenciar na segurança? Quais seriam os pontos positivos, às vezes algum ponto negativo, os prós e os contras? Como que o professor vê essa questão da portaria remota? Quando eu tiro a portaria presencial e migro para uma portaria que simplesmente eu compartilho o tag com os moradores, de novo eu compartilhei a segurança do condomínio com todos. Então, eu vou chegar na porta do condomínio, vou apertar meu tag e vou entrar. Eu não compartilho o meu tag com um amigo meu, mas o meu vizinho tem comportamentos inadequados. Ele pega o tag
dele, aí ele adquire mais um e compartilha com o genro. O genro não, vou falar o namorado da filha. E quando o namorado da filha termina o namoro, ele não recolhe o tag. Olha, tô Caraca. forçando a situação, né? Caraca. Ou ele compartilha o tag com uma funcionária ou até com um prestador de serviço. E aí esse tag não volta de novo para o condomínio. Quer dizer, eu tenho um acesso, que em tese eu achei que era controlado. Nós, moradores, estamos controlando nosso acesso agora. Essa é uma situação da portaria. Eu tenho defendido, existem condomínios menores, 20 unidades, até menos, 6 unidades, que realmente manter uma portaria presencial é oneroso para o condomínio. E aí você percebe até que acaba os investimentos no condomínio, porque a maioria da arrecadação vai para a folha de pagamento. Então a opção de partir para uma portaria remota vem em cima do custo. Né? E a questão que eu falo para os meus alunos, principalmente, é se a empresa que está sendo contratada, ela vai fazer o papel da portaria presencial. O que é isso? Na hora que eu chego no condomínio e eu libero o meu acesso no primeiro portão da clausura, automaticamente a empresa passa a monitorar aquele portão. Fala assim, deixa eu verificar se o Dr. Rachid está acompanhado do Girdel, que são as duas pessoas que podem estar nessa situação. Ou, se ela não interfere, simplesmente você liberou o portão e vai entrar sozinho, e aquela pessoa que está te acompanhando não foi identificada, essa portaria, para mim, não é uma portaria... eu transferi de novo a responsabilidade da segurança para o morador. Então, eu que teria que parar e falar assim, quem é você? Você vai entrar aqui? Está indo aonde? Espera um pouquinho aqui que eu vou ligar para o morador para ver se ele autoriza. Aquela pessoa que está tentando entrar comigo dentro do condomínio. Né? Então, eu tenho defendido portaria remota, desde que ela tenha os mesmos protocolos de uma portaria presencial. Com a vantagem, né? Se eu tenho uma empresa que faz esse tipo de papel, que eu tenho ali uma pessoa dedicada a prestar atenção, que ele tem ali também uma supervisão. Eu já fiz um levantamento assim, viu, Gidel? Um cliente meu tentou migrar para... Tentou não, ele migrou para a portaria remota, e na época eu fiz a checagem das empresas que iriam executar esse serviço. E uma delas tinha protocolo. Então ela interferia de uma forma, eu falo assim, ativa no acesso. Então, inclusive com mais recurso, né? Porque na época tinham 8 atendentes, tinha uma supervisão presente, quer dizer, hoje na portaria está o porteiro às vezes sozinho, decidindo, às vezes o zelador não está colaborando com ele. Então as decisões dele são sozinhas. Né? Com esse apoio, realmente a portaria remota, ela estava num local protegido, né? Difícil para ter acesso no local, quer dizer, o controle efetivo sobre o acesso era melhor do que a portaria presencial. E outra coisa, ele não é suscetível ao... Deixa ele entrar porque eu estou autorizando, né? De boca. Se cumpria um protocolo. Ou seja, mas a falha, viu, doutor Rachid? A falha sempre vai vir do morador. Ou seja, o Valder vai lá, dá o treinamento, faz tudo certinho, bota o tag, né? Ou seja, o treinamento não deve ser somente para a equipe jurídica, é para os moradores também. Principalmente, né? Na minha visão, Mas principalmente. Caramba, principalmente, né? Mas é difícil. O morador parar. Porque por mais que você treine a equipe toda, você treinou todo mundo, né? Fez todos os procedimentos. Eu nunca tinha pensado nisso, o lance do tag. Explica como deve ser. Um vizinho faz certo, o outro você não tem que vai ter a mesma consciência. Em condomínio, o nível de segurança é medido pelo comportamento do outro morador. Se eu tenho regras claras de segurança para minha unidade e ele não cumpre, ele fragiliza a minha segurança. Porque eu controlo o acesso para a minha unidade. Eu falo, não, quem que está chegando aí? Acontece muito em condomínio grande, né? Ligam para o acesso e falam assim, chegou aqui o seu Robson para a sua unidade. Liberou o acesso. Pode deixar entrar. Ele não questiona. Ou se questiona, fala, ele estava esperando alguém, né? E essa pessoa não chega na unidade. Difícil o morador ligar de novo por telefone e falar assim, olha, você liberou o acesso para mim, a pessoa não chegou aqui, o que está acontecendo?
Então, é falha de processo, né? Sim. Outra situação, né? Eu tive um caso assim, aqui na Zona Leste. A moradora começou a namorar uma pessoa. Em determinado momento ela ligou para a portaria e falou assim, olha, a partir de hoje, meu namorado tem acesso liberado. Não precisa mais me avisar. Rapaz, isso é uma das maiores... Então, agora, se o Maiores porteiro problema. tem protocolo, se o condomínio tem protocolo, fala assim, a senhora não pode dar essa autorização porque ele não é morador. Não, e um dia termina o relacionamento, e isso muitas vezes não entra em protocolo. Então, mas esse caso evoluiu, né? Porque o namorado começou a entrar dentro do condomínio como se fosse morador. E um belo dia ele chega acompanhado de duas pessoas. Ele entra e essas duas pessoas vão furtar uma unidade, enquanto ele está lá Caraca. fazendo a visita dele. Então, isso só foi possível porque tinha imagem da câmera. O protocolo não existia, quer dizer, o cadastro das pessoas que entraram no condomínio não existiu. Outra coisa, uma pessoa que não era moradora foi, em tese, autorizada para autorizar acesso de terceiro. E num condomínio que tem protocolo, fala assim, eu vou ligar, o porteiro vai ligar para a pessoa, fala assim, olha, chegou o Robson aqui, e ele está acompanhado de duas pessoas, o Girdel e o Rachid. Só autoriza o acesso? Quer ver outra situação que acontece? Por exemplo, o porteiro, eles têm hábitos, quando não tem, de novo, não tem protocolo. Se você entrou e foi autorizado pelo morador, e você sair e você retornar, ele entende que aquela primeira autorização está valendo ainda durante o dia, é um cheque em branco. E eu tive um caso aqui em Pinheiros que o namorado entrou, no primeiro acesso ele foi autorizado. Aí ele sai 15 minutos depois. Aí ele retorna 10 minutos depois. O porteiro entendeu que aquele acesso estava autorizado. Ele não liga de novo para a moradora. E nessa situação ela é agredida. Caraca. Porque ela tinha terminado o namoro. Olha a complexidade. Então, o protocolo fala assim, saiu, voltou, de novo. O seu Robson, estou aqui de novo com uma pessoa aqui na porta, ela quer entrar de novo. Ah, pode deixar ela entrar de novo. Seria isso. Mas geralmente o morador tem o comportamento, né? Fala assim, poxa vida, mas você está me incomodando. Se eu já autorizei uma vez, olha o comportamento. Lembra que eu falei no nosso conversa antes aqui do podcast, que o comportamento do morador determina condutas. Ele fala assim, puxa vida, não liga mais para mim. É uma vez só que eu autorizei, está autorizado. Aí o porteiro tem essa conduta comigo. Aí ele fala assim, mas acho que se eu fizer isso com o seu Rachid também vai dar problema. Então é melhor... Saiu, eu não ligo de novo. Voltou, pode entrar. O seu Gidel acho que é assim também. E aí imagina ele vivendo nesse mundo de cada morador, né? Coloca lá 100 unidades. Cada um tem um comportamento, ele tem que ficar lembrando como é o seu comportamento. Né? Se é para anunciar, não é para anunciar. Então a regra, quando eu crio o protocolo, por isso que eu tiro o medo do colaborador a partir de um assim, todo mundo que chegar aqui, na hora que chegar, você tem que ser anunciado e você não autoriza acesso. Você controla acesso. Olha. Quem autoriza acesso é o morador. Quem autoriza acesso é o síndico. E quem controla é a equipe de segurança. O porteiro é um controlador. Ele controla, ele não autoriza. Eu brinco no treinamento com os porteiros, né? Falo assim, e até com os síndicos também, que o dia que o porteiro autoriza o acesso, é o dia que vai dar uma palavrinha que começa com M e termina com A. Eles dão risada. Né? Porque é isso mesmo. Né? O porteiro não autoriza acesso. O seu Gidel sempre vinha aqui. Então hoje ele pode entrar. O dia que ele não podia entrar. Né? Então o controle efetivo, a autorização é do morador. Se eu não tenho, o porteiro tem que ter autoridade para isso. Na hora que ele não tem autorização do morador, ele não libera o acesso, ele vai falar não. E muitos dos casos que eu tenho aqui em São Paulo, esses anos aí de acompanhando o condomínio, agora já fazem 13 anos que eu estou efetivamente acompanhando o condomínio, acontece por isso. Ele fala assim, puxa vida, 23 horas da noite, isso é um caso real, tá? Eu não vou mandar esses dois jovens embora porque eu não estou conseguindo contato com o morador.
e ele libera o acesso. Depois que ele liberou o acesso, eu falei assim, nossa, acho que eu fiz alguma coisa errada. Porque eu não tinha nada escrito aqui, eu não consegui falar com o morador, e eu acho que eu errei. Aí ele vai atrás das pessoas e realmente ele tinha errado. Né? Para esse porteiro, a pena foi capital. Ele com 29 anos foi mandado embora com justa causa. E é lógico, porque para nós moradores que pagamos condomínio, quando eu me deparo com uma situação dessa de falha de segurança, para nós perdeu a confiança. Ô, Lauder, uma das coisas que mais preocupa hoje, né, a segurança, preocupa muito, bom, você já falou que é a questão dos moradores, né? E a questão dos síndicos também, que estão mal preparados, a maioria são moradores, não tem entendimento. Rachid, eu quero finalizar contigo uma pergunta, né, com o nosso mestre. Eu acho que você vai dissertar bem, até para os síndicos pegarem essa chave. Ele trouxe uma chave que vários condomínios se juntaram, não é? E criaram fizeram um contrato por atendimento. Na tua visão jurídica, não é? Como é que é feito esse contrato? Como é que é a possibilidade? Quais seriam esses trâmites caso algum síndico em algum lugar do Brasil queira juntar com um ou outros condomínios, cria um contrato para eles pagarem esse sistema de segurança? Isso é possível? Sim, é possível, só que tem que ter alguns procedimentos. O que pode se fazer é cada CNPJ condomínio, eles vão se juntar, é igual um clube. Dentro do próprio contrato? De um contrato? Não. Você vai primeiro, eles vão se juntar e vão fazer assim. Vão montar um clube aqui que a gente vai chamar de associação. É como se fosse um clube Pinheiros, por exemplo. Você tem que ir lá comprar o título e para ser sócio seguir as regras daquele clube. E o que você vai fazer? Você vai juntar os condomínios ali ao redor ali, seus vizinhos, monta-se a figura de uma associação, juridicamente falando, para ter validade, para dar sustentabilidade, para depois você não ficar falando, olha, aquele condomínio deixou de pagar, esse daqui. Então você monta uma associação onde os sócios associados são os próprios condomínios ou associações de moradores. E aí, com a criação dessa associação, essa associação vai contratar a empresa que quer que dá todo o suporte de segurança ali. E eu vejo o vislumbro muito como caminho realmente para isso, porque hoje a gente vive na era do compartilhamento. A gente pode ver, transportes são compartilhados, encomendas são compartilhadas, Sim. Pedidos hoje via aplicativo compartilhados, você tem uma série de coisas, e a segurança ela também não deixa de ser um dos produtos ou serviços que a partir do momento que você compartilha, você também consegue otimizar custos, porque uma coisa é um condomínio contratar toda uma infraestrutura, outra coisa é você com aquela mesma infraestrutura conseguir Sim. compartilhar com vários, mas a solução jurídica seria montar, se os condomínios eles montarem, ou associações de moradores montar uma outra associação, que seria um CNPJ aqui, os demais abaixo aqui, e aí essa associação vai com um certame aí com o trabalho do professor ou de um especialista de segurança, vai como se fosse fazer igual uma licitação, vai fazer uma carta convite na formalidade de um edital, quais os requisitos que você tem que cumprir, o que é importante. E cada um paga a sua parte pelo boleto que é gerado pela própria associação que eles criaram. E todos os condomínios vão assinar esse contrato. Gente, vocês viram aí essa chave? Uma chave muito boa, se de repente seu condomínio não está conseguindo pagar sozinho e você quer ampliar mais ainda as forças, o Vlaudio aqui trouxe essa chave importantíssima. Então você pode estar juntando tudo isso, mas vai precisar sim do acompanhamento jurídico, né, para estar realmente verificando esse contrato e poder viabilizar todo esse processo. E também precisa de um especialista em segurança, assessoria em segurança, para fazer todo um estudo, não vai ser de cabeça, vou chamar o João, o Antônio, não. Busca um assessor técnico de segurança para fazer todo um estudo, todo um projeto, viabilizar tudo isso bonitinho e aí criar esse contrato e aí o jurídico vai saber seguir com vocês. Glauder, estamos terminando. Quero agradecer a honra de você estar aqui com a gente. Muito rico, né, hein, Rachid? Hoje... Nossa, eu tô com muita coisa na cabeça ainda. Hoje o que ele trouxe aqui de cases é um pote cheio, hein? Eu ia perguntar alguma dica de final de ano que tem que ficar mais atento à segurança. Numa época, tem muita pergunta que não deu para encaixar. A gente trazer ele no segundo bloco. Pô. Precisa. Mas olha que interessante, você falou importante até para
para os nossos síndicos, né? Agora, quem está de férias são os condôminos. Eu falo isso para as equipes de segurança. A segurança não está de férias. Ela não está em final de ano. Ela tem que estar ativa. E tem muito histórico de furtos que são feitos em condomínios nesse período. É um Sim. período de alta atenção para o pessoal de segurança. A atenção deve ser redobrada. Redobrada, porque o Saidinha morador, de final de ano. o morador sai e não escreve quem está autorizado a vir na unidade dele. Tem muito condomínio que não tem essa regra. E a portaria às vezes se depara com essa situação. Não, mas eu tenho até a chave da unidade aqui para poder fazer a limpeza, cuidar das plantas, etc. Isso não é feito. Então, são protocolos, rotinas, né, que deviam estar muito bem explícitas. Mas é um período de alta tensão, viu? Valder, agradeço de montão. Agradeço esse público todo aí, né? Toda a tua expertise. E eu já quero deixar o convite, quando a gente reinaugurar a 6ª temporada, trazer ele de Isso. novo. E vamos focar nessas perguntas suas, hein? Vamos, não, mas Pra é ele só aí. para deixar só um final para o síndico e para a síndico o seguinte quesito. Ele não é obrigado a saber tudo de segurança, Sim. mas ele é obrigado a saber quem sabe. Isso aí é verdade. Isso é Então verdade. ele tem essa obrigação para a função dele. Ele é Sim. obrigado a saber quem sabe. E segurança, eu falo, o síndico ele tem mania. Não vou falar generalizar, mas cortar. Segurança é investimento. Mas também por negligência ele responde, né? Mas a partir do Omissão, negligência em levar segurança para dentro do condomínio, ele acaba respondendo a de alguma partir maneira, do a partir do momento que o síndico conhece quem sabe, ele vai otimizar o investimento dele. Ele vai otimizar. Foi que nem o professor falou, a câmera tal não é competente para aquela área externa, tem que ser. Porque às vezes não adianta você ter uma câmera de R$300, só estou dando um exemplo, não sei quanto que custa. Okay. Aí você tem a de 500, mas se a de 300 ela tem uma qualidade ruim, ela saiu mais cara que a de 500. É verdade. Então você tem que ter, você saber quem sabe, você vai estar otimizando o teu investimento ali no teu condomínio. Sim. Então o síndico, eu falo, ele não é obrigado a saber tudo de segurança e não tem como realmente saber. Porque como que vai pegar 40 anos, mais de 40 do professor aí na área, ele numa gestão de 2 anos querer absorver tudo de segurança, mas ele saber quem sabe é obrigatório. Sim. Da mesma forma como ele busca o engenheiro, ele busca o advogado hoje na área de segurança também, ter uma assessoria especializada diminui custo, né? E eu sempre falo assim, que é melhor prevenir, é o melhor e menor investimento. Sim. Né, a prevenção. E a prevenção vem com quem conhece. Na área jurídica, na área de manutenção e na área de segurança na verdade, também. as assessorias, quando elas vieram, né, depois da pandemia, deu um boom, tem essa importância. É uma das coisas que eu bato muito nas minhas lives, aqui no podcast, o Dr. Rachid também bate muito nisso, dessa importância. Valder, Obrigado. agradece esse público aí, olha para a câmera aí. E aonde o pessoal te encontra também, deixa... E manda uma palavra para esses síndicos, né, e síndicas, principalmente os que estão entrando agora, que agora começam as eleições e reeleições, né? Principalmente os novos. Joga uma palavra, agradece esse povo aí e muito obrigado pela tua participação. Foi uma honra, viu? Tá ok. Eu vou usar o gancho do Rachid, né? Hoje, eu falo para os meus alunos de ensino profissional, você não precisa saber de tudo, mas você precisa saber aonde encontrar uma solução. Então, você se assessorar de pessoas que já estão dentro do mercado, que já entendem daquele assunto, é criar um escudo para você que vai te proteger. Não é uma decisão sem fundamento. É interessante que eu peguei um caso real agora, recente, de uma portaria. Aí, quando eu fiz a análise do projeto portaria, eles mudaram totalmente o projeto. Por quê? Visão operacional, do que nós vamos enfrentar. Então, de novo, se eu tivesse que dar uma orientação para um amigo hoje que é síndico, né? Previna, antecipe o problema, né? Vai ser sempre o melhor e menor investimento, porque quando o fato já aconteceu, inclusive a sua gestão está sendo questionada, né? Então, a melhor ação é você antecipar os problemas. E nós estamos à disposição. É fácil me encontrar, estou no Instagram, né? Valder Robson. Esse nome não existe homônimo, então é muito fácil me localizar. Na Conde TV também, 100 programas gravados sobre segurança de condomínio. E estamos à disposição. Obrigado, Perfeito. Gidel, pelo convite. Rachid, por compartilhar aqui a mesa com a gente. Eu que agradeço. Eu agradeço. Rachid, agradece esse público aí e fechamos, hein?
Fechamos com chave de ouro, mais um episódio, mais um programa. Vamos ter também mais convidados especiais chegando aqui. E queria agradecer a audiência para continuar a dar sugestão também, quem que eles gostariam que a gente Isso pudesse é bom. bater um papo. Isso é importante. Para que a gente possa estar agregando, construindo um mercado condominial próspero. Exatamente. Gente, é isso. Vocês gostaram? Comentário. Segue o Valder. Não é difícil encontrar ele, como ele falou, o nome dele lá. Escreve no Instagram. E vai lá no direct, faz perguntas, tenta entender um pouco da assessoria dele, né? Quanto mais informação, mais clareza, menos bobagem você faz na sua gestão. Não confie, aqui nunca aconteceu nada, nunca teve nenhum problema, não caia nessa. Né? Esse não é um tipo de pensamento para quem quer realmente proteger a vida das pessoas, principalmente em condomínio que tem famílias. Então, busca mais entendimento. Questões contratuais das assessorias que você vai contratar, veja com o jurídico, pede também, vai no direct lá do Dr. Rashid e tenta entender como é feito isso. Não vai fazer no escuro. Tudo é feito com assessorias e com projetos para você entender, tá bom? Aí embaixo, joga comentário que nós todos vamos responder, tá bom? Valeu, gente. Fui.